inteiro e estou aqui mais uma semana para apresentar o nosso subsídio doutrinário e pedagógico através desse estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 6, que tem por título Olhando para a Direção Errada. Nossa lição tem como tema central o perigo das tentações. Nós já vemos algumas semanas estudando os perigos de se envolver em tentações, quando as tentações têm trazido grandes problemas. E nesta semana nós estamos estudando uma temática muito importante, que é a tentação de Davi. A tentação do rei Davi vai nos trazer grandes lições. Então nós temos aqui o texto principal, que está no livro de Salmos 101 e o verso 3, que diz assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. O nosso resumo da lição diz o seguinte: é preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. Amém? Então a lição desta semana é uma lição maravilhosa, porque tem muitos ensinamentos para os jovens, muito ensinamento para a nossa vida espiritual. A lição dessa semana, fazendo aqui a introdução, apresentando, mostra um período da vida de Davi em que este estava já mais amadurecido, um período em que já estava constituído o rei, e acontece um grande fato na sua vida que vai trazer grandes consequências, que é a queda por meio da tentação com Batseba, certo? A narrativa está localizada no texto bíblico que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5, os versos 14, 15, 26 e 27. Faça essa leitura em sala com os seus alunos. Amém? A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz: no tempo da guerra ocioso, cujos subtópicos são os seguintes: 1. O homem segundo o coração de Deus. O número 2 diz um homem de ação. E o 3 diz no tempo em que os reis saem para as guerras. No nosso tópico 2, olhando em direção errada, nós temos o subtópico 1, passeando pelo terraço, subtópico 2, adultério consumado, e o subtópico 3, matando um marido e um soldado errado. E por fim, nosso terceiro tópico fala sobre as consequências da ação de Davi, e diz assim no seu primeiro subtópico que Davi fez o que pareceu mal. No segundo, a espada nunca mais separará da tua casa. E o subtópico 3 diz o contínuo cuidado que precisamos ter. Esses foram os nossos tópicos principais e essenciais da lição desta semana. No nosso tópico 1, nós temos aqui o título No tempo de guerra ocioso. A dica inicial é: apresente para os seus alunos o conceito da palavra ocioso. Aqui não pode faltar esse conceito. Por quê? Porque alguns alunos podem desconhecer, por não ser uma palavra tão utilizada no nosso dia a dia, possa ser que passe desapercebido aí no conhecimento dos alunos. Então, traga o significado ou questione seus alunos sobre o conhecimento desta palavra. Nesse tópico, nós temos 3 subtópicos. O 1, que diz o homem segundo o coração de Deus, conforme nós já apresentamos. O 2, um homem de ação. E o 3, no tempo em que os reis saem para as guerras. O que é importante destacar nesse tópico 1, que envolve os 3 subtópicos,
Esses 3 subtópicos que estão apresentados aqui na lição, caro professor, são importantes porque eles trazem um contexto histórico em que está situado o ministério de Davi, o reinado de Davi, e em qual momento Davi está suscetível a esse processo de tentação. Então é muito importante frisar aqui, como a própria lição diz, que Davi já não era mais um menino, um jovenzinho, como no início da sua unção pelo profeta Samuel. Davi já era um homem amadurecido, já era um homem que vinha de muitas batalhas, muitas guerras. É importante o professor fazer esse pano de fundo, porque vai contribuir para que seu aluno entenda em que momento o rei Davi cede a uma tentação e os desdobramentos que essa tentação gerou em sua vida e em sua casa. Então, não pode faltar aqui, neste momento, nesse primeiro tópico, a contextualização do ministério de Davi. Nós temos aqui alguns apanhados, né? Ele fala sobre que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim, isso não foi suficiente para que ele não caísse em tentação. Então, isso é um destaque que eu vou apresentar em mais detalhes mais adiante. Então, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem, ele era humano, ele era de carne. Então, ele estava suscetível às mesmas paixões, certo? E isso não garantiu imunidade nem impunidade para os atos do rei Davi, certo? E aí o subtópico 3 fala sobre no tempo que os reis saem para as guerras. É muito interessante observar no comentário bíblico de Carson, comentário Vida Nova, ele diz o seguinte, que Davi não saiu para a guerra não apenas porque não quis, mas porque aquele exército, o exército de Davi era muito poderoso em relação a um exército de Amon, que era muito pequeno. Então, assim, as condições de guerra eram muito favoráveis para Israel. Então, digamos que Davi negligenciou por se considerar que já a guerra estava ganha. Então, ele se deu o luxo de estar dentro do palácio, mesmo sendo um tempo de guerra, mesmo sendo um tempo que o rei deveria estar diante dos seus exércitos, deveria estar ali junto. Davi resolveu negligenciar, e esse ponto aqui é muito importante para o professor destacar em turma, porque diz o seguinte, todas as bênçãos, todas as benesses, tudo aquilo que Davi já havia vivenciado, talvez tenha trazido um certo conforto, uma certa zona de conforto, e então Davi decide não se disponibilizar para esta guerra. Então foi aí um ato de subestimar mesmo a guerra, e por isso desencadeou outros problemas. E aí é importante, para fechar esse primeiro tópico, que o professor diga que o processo de santificação sem a vigilância não garante estarmos imunes ao pecado. Então, é preciso haver, sim, a santificação do jovem, a busca, a leitura da palavra, a oração, mas também é preciso haver vigilância, porque sem a vigilância não conseguiremos vencer as tentações. EBD. Caro professor, nunca esqueça de mencionar no domingo, durante a semana, um momento EBD na sua escola, na sua congregação, na sua igreja. Faça esse momento 5, 10 minutos, utilize durante o culto para convidar os irmãos, os outros congregados que ainda não fazem parte da EBD ou que por algum motivo estão afastados,
a participarem desta escola maravilhosa. Você pode trazer um pequeno resumo da lição, você pode fazer um convite, entregar para esse irmão, para essa irmã, ou ainda pedir um espaço no momento do culto para você divulgar o tema central da lição, o que nós estamos estudando, qual é a importância desse tema, convidando todos os irmãos a participar. Olha que bênção, imagina o seu convite ter resultado no domingo. Chega lá aquele irmão que não participa, começar a participar, aquele jovem que ainda não frequenta a EBD, passar a frequentar. Então é um momento muito importante. Participe, convide o seu irmão para participar da EBD durante a semana. Amém? No nosso tópico 2, tem por título Olhando na Direção Errada. Aqui nós vamos sim, a partir de agora, depois do pano de fundo que o professor vai fazer com o seu aluno, vai trazer ali sobre o ministério de Davi, em que situação, em que contexto Davi estava nesse momento do seu pecado, certo? O professor vai agora desenvolver o passo a passo, tudo aquilo que Davi fez até a execução e a consumação do seu pecado, certo? Nós vemos aqui no tópico 1, olhando na direção errada, passeando pelo terraço. Nessa primeira parte, é muito importante o professor destacar que Davi estava ocioso, e aí ele vai retomar o conceito trabalhado na introdução da lição, apresentando ali esse conceito que é estar ocioso, o que é não estar com um objetivo traçado, não estar com uma meta, não estar com uma atividade. Ele estava ocioso e por isso ele estava no lugar errado, passeando pelo terraço e se deparou com uma cena ali que muito lhe chamou a atenção. E Davi, interessante que Davi não foge. Davi, ele continua a olhar e como diz a lição, ele contemplou de tal forma que isso encheu o seu coração. E aí é muito importante o professor destacar para seu aluno que, desde as lições passadas que eu menciono aqui, que o aluno deve ter cuidado com as iscas, com as brechas que são lançadas, porque a tentação ela nunca aparece de forma inteira. Primeiro ela aparece por meio das iscas e por meio das brechas. Aqui é um ponto muito importante onde o professor deve destacar isso, porque as brechas e as iscas são a sedução para que o pecado venha ocorrer. No subtópico 2, tem uma dica aqui de versículo que o professor pode utilizar em sala, porque fala sobre o pecado, o adultério consumado, né? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz que o pecado consumado gera a morte. E aí nós vamos ver claramente isso acontecendo na vida de Davi, não só na sua vida, como na sua família, no seu ministério, porque houve o pecado e Davi, ele consumou esse pecado. Então ele saiu do estágio de tentação, da contemplação, e aí um detalhe para o professor também chamar a atenção dos alunos, principalmente para o texto áureo principal que diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então questionem o seu aluno, o que você está colocando diante dos seus olhos, certo? E aí tem esse versículo como referência. No subtópico 3, o que é importante destacar? É importante destacar que um pecado pode conduzir ao aprofundamento de outros e outros e outros. É aquele que diz aquele versículo que se encontra no livro de Salmos e o verso 7 que diz: um abismo chama outro abismo. Você pode ler em sala esse versículo e dizer que quando se começa o ato do pecado, por se tentar encobrir esse pecado, por ter o medo de revelar, a gente já discutiu isso em outras lições, esse medo de confessar e revelar faz com que você cometa outros pecados para encobrir esse pecado inicial. E foi exatamente o que Davi
fez. Então, o Salmo 42, verso 7 é um excelente subsídio doutrinário e bíblico para que você leve para seus alunos. No tópico 3, nós vamos discutir as consequências das ações pecaminosas de Davi. Veja que a lição obedece uma sequência. Primeiro ela traz o pano de fundo da história de Davi, diz exatamente o que foi que aconteceu para que Davi cedesse à tentação, para que Davi pecasse, cometesse adultério, cometesse assassinato, cometesse mentiras. E, por fim, nós estamos vendo nesse terceiro tópico as consequências da ação de Davi. Primeiro, Davi fez aquilo que era mal. O que Davi fez pareceu mal. Então, Davi praticou o mal, porque além de ele adulterar, em alguns comentários bíblicos, o comentário Vida Nova diz que Davi sabia, e também nós temos aqui o subsídio do comentário bíblico da CPAD, que diz que Davi sabia sim que Batseba era casada, inclusive com quem ela era casada. Mas mesmo assim, o seu coração estava tão cheio de desejo para consumar aquele ato que ele não se importou e ainda assim foi lá e cometeu o ato. Então ele fez realmente o que pareceu mal aos olhos do Senhor. E a sua falta de controle trouxe para ele grandes consequências e consequências drásticas, consequências que afetou toda a sua geração. No subtópico 2, nós temos aqui uma das consequências que foi exatamente separação, né? A espada não seria separada da família de Davi. E aí, essa consequência é muito grave, porque nós vemos nas leituras posteriores do livro de Samuel que os filhos de Davi cometeram muitas aberrações, houve disputas por trono, houve assassinato, houve incesto, tudo isso dentro da família de Davi, previsto por Deus pelo pecado que ele havia cometido, fora a perda de seu filho, porque Deus não permitiu que aquela criança que foi gerada no ventre de Batseba, após o processo de adultério, essa criança não sobreviveu. Mesmo Davi tendo pedido, jejuado e orado ao Senhor, o Senhor não atendeu o pedido de Davi. Foi uma das consequências também do pecado de Davi. Então, aqui no final, diz o seguinte, que esse processo de Davi gerou, inclusive, alguns salmos. Aí eu gostaria de trazer como subsídio bíblico para você ler em sala ou mencionar para seus alunos que os salmos 51 e os salmos 32 foram salmos escritos durante esse processo que Davi passou. Gostaria até de ler aqui com vocês um desses salmos. Eu vou ler na versão a mensagem, mas você pode ler para seus alunos em outra versão. E eu vou ler aqui só apenas um trecho, que diz: Deus generoso em seu amor, Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus misericordioso, apaga meu passado sujo, lava minha culpa, purifica-me dos meus pecados. Eu sei que fui mal, meus pecados me olham o tempo todo, mas foi a ti que eu ofendi e viste tudo. Tu sabes o tamanho da minha maldade. Tem todos os fatos diante de ti. E assim segue a narrativa de Davi neste salmo, mencionando o quanto ele se arrependia. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia verdadeiramente, sinceramente dos seus pecados. Então você pode estar trazendo esses dois salmos como subsídios bíblicos para seus alunos e explicar o contexto de produção desses dois salmos. É uma curiosidade muito legal para você levar para seus alunos. E por fim, nosso terceiro tópico diz, uma orientação para os alunos, o contínuo cuidado que precisamos ter. E aí fica o alerta para que o professor
traga para seus alunos os cuidados de não ceder à tentação, nos cuidados da vigilância, nos cuidados da santificação, nos cuidados da pureza espiritual, para que o jovem não venha cair em tentação. É muito importante que o professor destaque isso, não pode faltar no tópico 3, essa menção ao subtópico 3, tá certo? E aí tem um subsídio aqui também bíblico, que se encontra no livro de Coríntios, certo? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz: aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Então, necessitamos vigiar constantemente. Isso fica o alerta para os jovens. Vigiar nas suas atividades diárias, vigiar em vários momentos. Então, fica aí as dicas de subsídios doutrinários para você e sua turma no domingo. Para o nosso subsídio pedagógico, durante esta semana nós temos algumas dicas. Lembrando que nós temos um grande subsídio ao longo do trimestre. Nosso subsídio do trimestre escolhido para esta lição foi a produção do manual para vencer as tentações. Sua turma já está produzindo? É muito importante que os alunos produzam esse manual, porque vai ficar como acervo para que eles possam a cada semana produzir, colocar ali resumos, colocar as dicas. Tem aluno que está fazendo mapa mental, tem aluno que está fazendo em forma de desenho, tem aluno que está fazendo em forma de resumo. Então, que eles vão produzir um material rico e você, professor, pode auxiliar nesse processo. Amém? Então, fica a dica, não esqueça sempre de relembrar o seu aluno durante esse subsídio trimestral. Para o nosso subsídio da lição 6, nós temos aqui a dica da lição, certo? O subsídio pedagógico da lição orienta que o professor leve 3 perguntas, e aqui estão localizadas na página 39, que são as perguntas: podemos considerar o pecado de Davi como uma simples fraqueza ou imperfeição? O que devemos fazer diante da tentação? O fato de ser um servo de Deus nos isenta da tentação, e você vai dividir a turma em 3 grupos e vai entregar as questões abaixo para que eles respondam essas questões. E posteriormente fará um debate. Muito importante essa dica, muito legal de você aplicar em sua turma, porque vai fazer aí com que eles pensem sobre esta temática. Nós também trouxemos uma dica pedagógica também, que pode ser aplicada. Essa dica é de dinâmica, tá certo? Aqui é uma proposta, você também pode estar executando em sala de aula, que é a dica seguinte, você vai focar aqui, essa dinâmica, ela vai focar no tópico 2, tá certo? Que é olhando na direção errada. Então, o professor pode chegar mais cedo na sala de aula e colocar algum item na sala de aula desfocado da sua atenção. Então, se você ministra a aula aqui nessa posição na frente, você vai colocar o item que chama atenção lá atrás ou na janela. Pode ser um objeto chamativo, um objeto pendurado, um pano, ou pode ser um item bem diferente, um sino, um pano, um boneco. Você vai fazer com que os alunos voltem a atenção para este objeto. E posteriormente você vai chamar esses alunos para que eles estejam perto assistindo a sua aula. E vai mostrar a eles que estar olhando a direção errada faz com que eles percam o foco principal, que é o foco, nesse caso, da lição do professor. Mas que na vida particular deles, na vida cotidiana deles, esse foco pode desviá-los dos caminhos do Senhor. Então é muito importante manter o foco naquilo que é correto, naquilo que está dentro da palavra de Deus, para que ele não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, tá certo? Então, foram essas nossas dicas
e sugestões para a sua aula no domingo. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e seja abençoado por meio deste estudo para professores de jovens. Que Deus abençoe a sua aula e até o próximo domingo.